Fala galera da Educação Física Escolar, eu sou o professor Raul, mais conhecido como Xambinho, e hoje já estamos aqui no nosso segundo vídeo sobre Base Nacional Comum Curricular, especificamente a parte de Educação Física. Então se você não viu o nosso primeiro vídeo, vou deixar ele bem aqui para você, ó, é só clicar aqui em cima que você já vai para o primeiro vídeo. Eu aconselho você que se você não assistiu o primeiro, vai lá no primeiro, assiste o primeiro vídeo, depois vem para esse. Então no primeiro vídeo nós falamos sobre as unidades temáticas, dividimos as unidades temáticas de acordo com a série que ela é desenvolvida, né? Vimos lá os bloquinhos divididos, né? Primeiro, segundo ano, terceiro, quarto e quinto ano, sextos e sétimos, oitavos e nonos. Vimos onde cada unidade temática é desenvolvida e também vimos que em cada unidade temática, para cada bloco, né? Para cada bloco de séries, existe uma quantidade de habilidades para cada unidade temática para ser desenvolvida. E hoje o nosso objetivo é trazer para vocês aqui conversar sobre os objetos de conhecimento. O que seria esses objetos de conhecimento, pessoal? Cada unidade temática é subdividida em objetos de conhecimento que são desenvolvidos de acordo com cada bloquinho ali de série, né? Por exemplo, nós vamos ver aqui, ó. O primeiro que nós vamos ver vai ser dos primeiros e segundos anos. Então, esse bloquinho aqui, ó, de primeiros e segundos anos, tem as unidades temáticas que cada um que devem ser desenvolvidas e para cada unidade temática existem os objetos de conhecimento. Então, aqui no caso, por exemplo, dos primeiros e segundos anos, ó, brincadeiras e jogos presentes na cultura, num contexto comunitário e regional. Então, lá, a unidade temática, brincadeiras e jogos. Quais são os objetos de conhecimento? Brincadeiras e jogos presentes na cultura popular, num contexto comunitário e regional. E lá vocês vão ver, se eu não me engano, são 4 habilidades que você tem que desenvolver nessa fase né, do primeiro e segundos anos, com relação à unidade temática brincadeiras e jogos. Beleza? Esportes. Aqui entram os esportes de marca e os esportes de precisão. Quais são os esportes de marca, pessoal? São os esportes que são aferidos ali por distância, por metro, né? Então, todas as modalidades do atletismo, patinação, né? Aquela patinação de velocidade, provas de remo. Então, essas provas são as provas de esportes de marca. E os esportes de precisão é quando você tem que arremessar alguma coisa em um alvo. Certo, pessoal? Não vamos confundir, por exemplo, o arremesso de peso. O arremesso de peso é um esporte de marca, porque apesar de você estar arremessando um objeto, você não tem um alvo específico. Agora, um arco e flecha você tem um alvo específico. O golfe, você tem um alvo específico. Então, esse é o esporte de precisão. Beleza? Depois nós temos a ginástica geral, nos primeiros e segundos anos, que lá tem as habilidades para essa fase, né, para esse bloco, e também as danças no contexto comunitário e regional. Percebam, pessoal, não só aqui, mas em todos os blocos, que os objetos de conhecimento eles se conversam, né? Então, se na dança o contexto é comunitário e regional, nas brincadeiras e jogos também vai ser lá um contexto comunitário e regional, até porque nessa fase, primeiros e segundos anos, se você for ver o conteúdo de história, geografia, eles estão estudando exatamente isso, né? Estão estudando as cidades, né, como que as cidades funcionam, o seu bairro, a sua rua. Então, eles se conversam muito esses conteúdos, beleza? Esses objetos de conhecimento, na verdade. Ok, pessoal? Lembrando também que cada objeto de conhecimento tem a sua quantidade de habilidades que precisam ser observadas com um pouco mais de atenção. Ok? Então, segundo bloco, terceiros, quartos e quintos anos. Aqui nós temos as brincadeiras e jogos populares, Brasil e mundo, e brincadeiras e jogos de matriz indígena e africana. Então, são dois objetos de conhecimentos aí muito importantes, né? Jogos do Brasil e do mundo e brincadeiras e jogos de matriz indígena e africana, que também vocês vão reparar lá que as danças e as lutas também vão conversar um pouco com esse objeto de conhecimento, até porque também nessa fase, terceiro, quarto e quinto ano, os alunos estão começando, já trabalham um pouco mais, né, a história do Brasil, as regiões do Brasil e também conhecem um pouco, quando fala de matriz indígena e africana, estão trabalhando ali a chegada o povo indígena, escravos, né? Esses são os objetos de conhecimento de outras disciplinas. Então, também uma conversa ali da educação física com as outras disciplinas.
Aqui, nesse bloco, nós trabalhamos os esportes de campo e taco. Um exemplo de esporte de campo e taco, pessoal, beisebol. Outro exemplo de esporte de campo e taco, cricket. Para quem não sabe, cricket é o nosso bets, né? Aqui em Brasília chama bets, mas lá em São Paulo, de onde eu nasci, fui criado, também chama taco. Então esses são os jogos de esporte e esportes de campo e taco. Tem os esportes de rede e parede, então voleibol, badminton, tênis, e os esportes de invasão, que significa que caracteriza por invadir o campo do adversário, né? Então, basquete, handball, futsal, futebol, todos esses jogos são esportes considerados esportes de invasão. Aqui também é a ginástica geral e as danças, elas conversam muito com as brincadeiras e jogos, né? Danças do Brasil e do mundo e também as danças de matriz indígena e africana. E, como nós vimos lá nas unidades temáticas também, no nosso primeiro vídeo, aqui também já entra as lutas. Aí as lutas, como não teve no primeiro, né, nos primeiros anos lá, primeiro e segundo ano, aqui você vai agrupar, né? Tanto você vai ter que trabalhar as lutas no contexto comunitário e regional, mas também vai ter que trabalhar a matriz indígena e africana. Ou seja, vai trabalhar um pouquinho do que as brincadeiras e jogos e as danças trabalharam nos primeiros e segundos anos, né, no primeiro bloco e também no segundo bloco. Beleza? Vamos para o terceiro bloco, sextos e sétimos anos. Aqui já entra uma novidade, né, pessoal? Jogos eletrônicos. Vimos também que essa unidade temática de brincadeiras e jogos, aqui ela para, né? Oitavos e nonos anos, elas não estão contempladas. E você, meu amigo, minha amiga, professor de educação física, que acha que jogos eletrônicos é um dificultor, que não sei o que. Cara, esquece suas crenças, a Base Nacional Comum Curricular pede que você trabalhe com seus alunos esse objeto de conhecimento, que são os jogos eletrônicos. Beleza? Aqui nos esportes, já vem os esportes de marca, precisão e invasão, que nós já falamos um pouquinho sobre eles, e aqui entra os esportes técnico-combinatórios. São aqueles esportes que necessitam de uma combinação, às vezes até com mais de uma pessoa, né? Então, um salto ornamental, por exemplo, que tem o individual, o em duplo, um abraço para o meu amigo César Castro. Saltos ornamentais, técnico combinatório, nado sincronizado, né, as ginásticas rítmicas. Então todas essas são esportes técnico combinatórios. Beleza? A ginástica aqui, ela vai para um viés mais de condicionamento físico. Então, mais uma vez aí a galera das antigas aí, ginástica lá, aquelas calistenias, aquelas ginásticas de academia. Então, esse tipo de ginástica de condicionamento físico para sextos e sétimos anos. As danças também, danças urbanas, né, um pouco mais regionais, assim, né, trabalhando um pouquinho as danças de cada região, e as lutas do Brasil, falando um pouco sobre as lutas do Brasil. Pessoal, aqui tem que tomar um certo cuidado, que é no próximo, no oitavo e no nono que entra, mas para você não confundir os esportes de combate com lutas, tá? Então, mas daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. E também não só nas lutas, mas em muitos momentos vocês vão ver a palavra cultura, né? Então, trabalhar aqui lutas do Brasil, trabalhar um pouco da cultura do esporte, a cultura da luta no Brasil, né? A história, então, a importância histórica que as lutas têm, não só as lutas, a dança, a ginástica, os esportes, os jogos e brincadeiras. Então, essa palavra cultura você vai ver muito, até porque o norte da base nacional é a cultura corporal do movimento, certo? Então, uma um aspecto mais crítico aí, né, da educação física. E a última que nós vimos lá, né, no primeiro vídeo, as unidades temáticas que chegam aí nos anos finais, que são as práticas corporais de aventura, e nesse caso, os sextos e sétimos anos, também conversando com as danças, práticas corporais de aventura urbana. Beleza? E o nosso último blocozinho, oitavos e nonos anos, aqui não entra jogos e brincadeiras, né? Brincadeiras e jogos, como a gente já sabe, não entra nessa fase aqui, nesse bloco de oitavos e nonos. Aí aqui tem os esportes de rede, parede, que nós já falamos, campo e taco, esportes de invasão e esportes de combate. Cuidado com essa aí, hein, galera? Pegadinha aí. Para você não confundir os esportes de combate e as lutas. Eles podem ser parecidos? Sim. Pode ser que não tenha diferença nenhuma? Pode ser, mas aqui a Base Nacional Comum Curricular ela separa. Então, o esporte de combate é um objeto de conhecimento da unidade temática esportes. As lutas é uma unidade temática específica. Beleza, pessoal?
E aqui as ginásticas, ela tem a ginástica de condicionamento e também a ginástica de conscientização corporal, que eu acho fundamental, certo, pessoal? Principalmente nessa fase. Conhecer, respeitar, valorizar o seu corpo, né? Então, é uma fase muito complicada, uma fase de muitas transformações, então essa parte aqui eu acho fundamental, essa parte de ginástica de conscientização corporal. Beleza? As danças de salão, que devem ser contempladas nos oitavos e nos nonos anos, lutas pelo mundo e as práticas corporais de aventura da natureza. Muito legal isso, né, pessoal? Trabalhar aí com os alunos, quem tem as possibilidades, né, de poder trabalhar com seus alunos essas práticas, muito bacana. Beleza, pessoal? Então, é isso. Nosso encontro hoje foi sobre objetos de conhecimento, certo? De cada unidade temática. E no nosso próximo e último encontro sobre Base Nacional Comum e Curricular, na próxima quinta-feira, nós vamos falar sobre competências específicas. Então, não vamos falar sobre as competências gerais da base, nós vamos falar sobre as 10 competências específicas da educação física. Beleza, pessoal? Então é isso. Mais uma vez agradecer você por estar aqui, pedindo para você aí se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo, deixe aqui seu comentário, sua crítica, seu elogio, sua sugestão e caso você queira, esse material está em PDF, certo? Então é só você acessar lá o Instagram @tioxambinho, me mandar um direct que eu encaminho para você esse material em PDF. Beleza, pessoal? Então é isso, obrigado pela sua companhia, até a próxima, valeu, tchau, tchau.